Saudações a todos! Se você tem interesse de fazer mestrado ou tá fazendo mestrado, tá um pouco perdido, não sabe o que é esperado de você, não sabe como você se posiciona frente a esse novo desafio, fica calmo que esse vídeo é pra você. Nesse vídeo vão ser tratados 3 comportamentos ou atitudes que você tem que começar a tentar adquirir ao longo do seu mestrado para fazer ele de forma satisfatória e obter sucesso nessa etapa. Bom, o primeiro ponto é claro, se você está fazendo mestrado, você pretende seguir a carreira acadêmica ou você está fazendo um mestrado profissional. Mas independente das duas modalidades, você tem que ter um espírito pesquisador. Então você não tem que ficar com preguiça de ficar curioso. Então eu digo isso quanto a você tem que estar atualizado. Então você tem que pesquisar quais artigos estão falando sobre aquele assunto que é da sua vertente, o que está saindo de novo, o que funciona, o que não funciona. Você tem que ter esse olhar acurado, você tem que pegar e pesquisar e ir a fundo, e onde estão as referências, e além das referências que são dadas, você tem que ter esse comportamento, você tem que aprender a ser curioso se você não é, e não ter vergonha de perguntar as coisas que você não sabe. Então, você tá com dúvida de alguma coisa, não tenha vergonha, pesquisa. Se tem algum profissional ali que pode te dar um aporte, pergunta. Não faz mal perguntar. Faz mal você não perguntar, ficar com a dúvida, fazer errado e depois ser repreendido porque você fez errado. Então, seja curioso. Aprenda a aprender. Bom, o segundo ponto é trabalhar com datas. Então, o mestrado, o doutorado tem datas específicas, tem prazos de qualificação. Às vezes, em algumas modalidades, você tem que entregar relatórios do que você está fazendo, o que você já conseguiu desenvolver, o que tá para desenvolver, todo um cronograma. E você tem que seguir esse cronograma. Claro, vão ter coisas que vão fugir, lógico. Entretanto, se você tiver um cronograma bem definido e bem planejado, você não vai ter problema com isso porque você já tinha uma brecha de tempo. E, claro, você tem que entregar as coisas quando é proposto. Então, se é para você entregar em um mês determinado relatório, determinado artigo ou alguma coisa do gênero, faça nas datas. Simples e prático, faz muita diferença, porque você não vai se cansar, porque você não vai ficar atolado de coisas, porque você não se organizou com as datas e nem vai cansar as outras pessoas, sejam os seus colaboradores que têm que ler as coisas, seja o seu orientador e tudo mais. Então, trabalhar com datas e cronograma é muito importante. E a terceira e última, e eu acho que quase a mais importante, é não levar as coisas para o pessoal. E significa o quê? Aprender a gostar de correções. Então, quando você está entrando nesse mundo, principalmente se você não fez uma iniciação científica, e mesmo se você fez, você ainda está engatilhando ainda na pesquisa, você ainda não sabe como fazer um artigo, você ainda não sabe muitas coisas e você vai aprendendo ao longo do tempo. Claro, para isso acontecer, lógico que você vai ter que ser curioso, você vai ter que pesquisar e tudo mais. Porém, quando você fizer um trabalho, claro que você vai ter correções do seu orientador ou dos seus colaboradores e você tem que ter esse senso crítico, não levar para o pessoal e aprender a ir aprimorando a sua escrita, a sua forma de pensar e todos esses processos. Então, não é só no processo de, eu escrevi uma coisa, minha tese, minha dissertação vai ter uma correção. Não, quando você manda o seu artigo para uma revista para publicar, às vezes vai ter várias considerações e eles não vão nem querer publicar o seu artigo. Mas aí você vai pegar toda essa coletânea de informações, vai aprimorar e as coisas vão ir dando certo. Então, não levar as coisas para o pessoal é muito importante. Tudo bem, um trabalho seu, mas você tem que olhar de uma forma crítica também. Então, ter essa ponderância, aprender a lidar com correções é muito importante. Não seja do tipo, eu fiz, tá tudo certo, porque esse não vai ser um comportamento que vai te levar muito longe. Então, essas são as 3 dicas fundamentais do que você precisa ter para quais comportamentos você deve ter no mestrado. Então, primeiro, você tem que ser curioso, você tem que querer pesquisar, tem que ter esse sangue no olho para pesquisa. Segundo, trabalhar bem com datas, então seja pontual, seja organizado. E terceiro, aprender a gostar de correções.
e, claro, aprender como tudo. Bom, essas são as considerações desse vídeo. Eu espero ter sanado algumas dúvidas. Depois eu vou fazer um card link da playlist sobre dúvidas de mestrado e doutorado. Espero que vocês tenham gostado. E caso de dúvidas, só mandar nos comentários. Eu acho que já falei. Enfim, curte. Curte seria legal. E é isso. Bons estudos!